O que é teologia? Você sabe quem é Deus? Saudações a todos, graça e paz. Estamos na nossa segunda aula de teologia e hoje nós vamos estudar um pouco mais, vamos tentar mergulhar um pouco mais desse universo, dessa lupa que consegue abrir os nossos olhos para entender a palavra de Deus. Não sei se na aula de número 1 conseguimos explicar o que é teologia, mas creio que conseguimos compreender a sua importância, o quanto ela pode ser importante dentro da nossa casa, em nossa vida, em nossas devocionais, em nossa vida pessoal, nossas devocionais e na igreja. Bom, o que é teologia? Será que na realidade sabemos o que é teologia? O termo teologia é uma junção de duas palavras no grego. Uma das palavras é tel, que é Deus, e a outra palavra é logos, que quer dizer palavra, verbo, estudo. Então entendemos que o termo teologia quer dizer estudo de Deus, ou seja, estudar Deus. Mas, como falamos na aula anterior, não seria muita pretensão nossa achar que nós podemos estudar Deus? Não podemos estudar Deus. Então, o termo correto para se aplicar à teologia é o estudo acerca de Deus ou o estudo sobre Deus. Jamais podemos dizer que é o estudo de Deus, porque nós não conseguimos penetrar na grandeza de Deus. Temos que compreender que nós somos pequenos, somos limitados, somos humanos e Deus está muito elevado para que nós possamos, ao menos, tentar estudar que seja uma mínima coisa que seja de Deus, a não ser as suas revelações. Então a teologia ela tem essa função, ela estuda as revelações de Deus, como que Deus ele veio ensinando a humanidade, falamos na aula passada, como que Deus vem ensinando a humanidade a conhecê-lo, a segui-lo e, sobretudo, a servi-lo. Então, se eu não tenho condições de estudar a Deus, como eu vou saber quem é Deus? Bom, para sabermos quem é Deus, sobretudo é necessário entender as suas revelações, como eu já falei. Quais são as suas revelações? Seus atributos. Nós vamos procurar entender seus atributos. Atributos comunicáveis, atributos como imanentes, como o amor e outros. Mas só que para fazermos esse estudo, para que possamos saber quem é Deus, devemos discorrer também por um outro caminho. Em primeiro lugar, nós vamos buscar entender por que muitas pessoas não acreditam em Deus. E o que os leva a não acreditar em Deus? Bom, para entender isso, nós temos que partir pelo ateísmo, agnosticismo e outras correntes que, filosoficamente ou não, ou sem um postulado filosófico, eles acabam de uma maneira ou de outra tentando da sua maneira, ou tentando se esquivar da responsabilidade, ou tentando explicar por que eles não acreditam em Deus. Vamos partir por esse caminho agora. A palavra de Deus, no Salmo 53, verso 1, diz: os necios no seu coração não há Deus. Bom, os necios dizem em seus corações que não há Deus. Os loucos dizem em seus corações não há Deus. Analisando então, visto que o Salmo 53
vem a dizer que o salmista ali vem a dizer que naquele tempo havia nécios que diziam não haver Deus, então nós podemos dizer que o ateísmo ele remonta lá na história, nos primórdios da humanidade. O ateísmo ele é remontado dentro do período bíblico. Bom, dizer que a humanidade em toda a sua totalidade sempre acreditou na existência de Deus seria até incoerência. Mas dizer que já naqueles tempos, já na época dos salmistas, na época da própria igreja, já havia um postulado defendendo teses que Deus não existe, seria incoerente. Porque nós encontramos postulados onde pessoas começam a tentar construir ideias para dizer que Deus não existe acerca do ateísmo, já começa a surgir no século XVIII. Bom, bem para cá, né? bem mais próximo dos tempos atuais. Já na antiguidade não havia tal postulado. Eram casos isolados que pessoas diziam não acreditar em Deus, eram pessoas materialistas, eram pessoas naturalistas, enfim, pessoas que não tinham um postulado, não tinham um nome, eram agnósticos, que por suas filosofias, que nada mais são divagações, diziam não existir Deus, simplesmente. Mas nada que você pode dizer que exista de concreto, nenhum material, pelo menos até então eu não encontrei. Peço a vocês que, se vocês tiverem alguma coisa e quiser contribuir para o enriquecimento dessa aula, que coloque, apresente, coloque lá embaixo nos comentários e nós vamos pesquisar, nós vamos estar nos próximos vídeos também trazendo as suas opiniões, pondo as suas opiniões para enriquecimento desse estudo. Enfim, temos que entender que esse estudo não é um proselitismo, é uma maneira que nós temos de desenvolver, de nos aprofundarmos, de buscarmos conhecer um pouco mais e enriquecer a nossa vida como um todo, sobretudo espiritual, porque a teologia ela tem essa função de nos enriquecer espiritualmente. Depois de toda essa explicação, nós temos que fazer a seguinte pergunta: você sabe o que é ateísmo? Existe mais de uma corrente de ateus, de ateístas? O ateísmo é uma corrente filosófica. Parece estranho, né? Mas ela é uma corrente filosófica. Muitos filósofos foram ateus, mas o ateísmo ele não tem um postulado fixo, ele não tem uma doutrina a ser seguida. Então nós não podemos dizer que o ateísmo ele tem uma ideia fixa da qual tem como base para se desenvolver. Eles têm pressupostos, eles constroem ideias, uma ideia solta aqui, que o outro ali na frente acaba discordando, um concorda em determinadas coisas, outros discordam, e assim vai sendo construído o ateísmo. Como já foi dito, o ateísmo ele teve seu início no século XVIII e ele também é formado por vamos dizer assim, duas palavras gregas. Alfa, que seria o nosso azinho, e teu. O que é Teus? Teus é Deus. E o que seria o A? Não. Teria o significado o alfa. Não. Então ele quer dizer não a Deus. Não existe Deus. Não a Deus.
Enfim, é somente, basicamente, é isso que o termo, né, ateu quer dizer, não a Deus. Eu não sei se vocês sabiam, mas um termo que é muito utilizado pelos ateus é o naturalismo. Tem muitas pessoas que não dizem assim, não, eu sou ateu, mas eles dizem, eu sou um naturalista. Por que um naturalista? Qual seria a ideia do naturalista? O naturalista é aquele que não acredita nos fenômenos sobrenaturais, ele não crê no sobrenatural, ele acredita que tudo tem uma explicação científica, que tudo pode ter uma explicação dentro de um cosmos, ou seja, a sua visão ela é sempre e em todos os momentos voltada para este cosmos, ou seja, para as coisas que são vistas, tangíveis, as coisas que possam ser explicadas. Daí surge a teoria do Big Bang, daí surgem as ideias das evoluções, enfim, parte por essas ideias que são os naturalistas. E eu já ouvi crentes dizendo ser naturalista. Tenho dificuldade para entender. Ou ele é naturalista ou ele é crente. Um crente não tem como ser naturalista. O crente ele pode amar a natureza, o crente ele pode ter em alta a natureza como sendo algo criado por Deus, digno de ser curtido, vivido, aproveitado, utilizado, mas jamais como um objeto de adoração, jamais como um panteísmo, né, que transforma as coisas que são físicas e tangíveis em Deus. Eles dizem, o panteísmo também é um ateísmo, e eles dizem que Deus é tudo e todos. Enfim, é bom sempre ter em mente o seguinte: os ateus eles são céticos em relação a tudo aquilo que for do sobrenatural. Os ateus eles são céticos em tudo aquilo que se relaciona ao sobrenatural. Terminantemente eles não acreditam. Mas se você perguntar assim a um ateu, fizer a seguinte pergunta: por que você não acredita? Ele simplesmente vai lhe dizer: porque eu não acredito. Porque eu creio que tudo pode ser explicado fisicamente. Muito bem. Para por ali. Mas qual a tese que você vai defender? Eles vão tentar lá te enrolar, rodar para um lado, rodar para o outro, e vão continuar tentando dar as suas explicações. Eu sempre costumo fazer a seguinte pergunta: quando um passarinho ele constrói um ninho, e nesse ninho ele deposita seus ovos, e ele sabe que ele tem que chocar os seus ovos, e daqueles ovos nascem aqueles seus pintains, e ele sabe que ele tem que buscar o alimento e cuidar daqueles pintains. Da onde veio essa sabedoria? Será que este conhecimento que esse passarinho teve foi adquirido pelos seus pais, a experiência que ele teve com seus pais, a vivência que ele teve com seus pais, que deu a ele essa sabedoria? Bom, se nós partirmos pelo pressuposto dos naturalistas, dos evolucionistas, dos ateístas como um todo, nós vamos ter bastante dificuldade para poder explicar porque esses animais eles são guiados por instintos. Aí a pergunta é: de onde vem o instinto do animal? Da natureza? O instinto do animal vem meramente da natureza? Não, ele nasceu com instinto. Mas de onde vem? Quem os deu? Deus. Não tem outra explicação. Mas se você tentar colocar isso diante de um ateu, ele já vai tentar dar a sua explicação lá do seu jeito, e eu acredito que não vai nos convencer muito.
Uma outra coisa muito interessante, como que pode uma criança ser gerada na água, mas após os 9 meses, que deve ser o seu nascimento, se ela passar alguns dias ou horas dentro daquela água, ela morre, porque vai lhe faltar o oxigênio. Quem fez tudo isso? Foi mera obra do acaso? Bom, se a teoria do Big Bang, por exemplo, ela for verdadeira, que num estalo tudo surgiu, então nós podemos imaginar da seguinte maneira: quando uma gráfica explode, surge um livro. Seria possível, através de uma explosão de uma gráfica, nascer um livro, surgir um livro elaborado, bem explicado? Obviamente que não. Assim como uma mera explosão no acaso não pode construir organismos tão perfeitos como os quais que nós vemos hoje. Esses organismos perfeitos que nós vemos, eles não foram simplesmente criados do acaso. Eles foram feitos por alguém. Então também temos aí também os deístas, né? Os deístas, eles creem que Deus criou tudo, fez e deixou que tudo seguisse os seus próprios caminhos, seguisse o seu rumo, fosse justamente dentro desse processo evolutivo. Mas eles acreditam que Deus criou. Por que eles acabam se tornando ateus ou ateístas, militantes da questão ateísta? Porque eles não acreditam num Deus pessoal. Eles não acreditam num Deus pessoal. Eles acreditam que Deus simplesmente criou e deixou que as coisas seguissem seu curso. Pronto. Do tipo assim, eu fiz e eu não tenho um compromisso. E se eu fiz e não tenho um compromisso, e onde está o destino eterno? Qual será o destino eterno? Haverá destino eterno? Então são outras questões também que devem ser estudadas, meditadas, pensadas, porque isso também é parte da teologia, também uma parte importante da teologia. O interessante, quando nós falamos que os ateus eles negam o sobrenatural, o interessante a observar com relação aos ateus ao negar o sobrenatural é que eles negam o sobrenatural, mas eles aceitam outros atributos. Atributos como o amor, a justiça, a sabedoria. E a pergunta seria a seguinte: como que alguém poderia ter esse sentimento para um ateu, que é um sentimento abstrato, de amor, se não houvesse Deus? Porque Deus é que nos deu esse sentimento. Se não existe Deus, e esse sentimento surgiria dentro de um animal, de que maneira? Por que ele surgiria? Se nós somos meramente um animal. Se nós somos algo que foi criado para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Qual seria o propósito então da vida? O que seria a vida? O que é a vida diante dos olhos de um ateu? Mas eu acredito, como ateu, eu acredito nesses atributos do amor, da justiça e da sabedoria, por exemplo, dentre outros que eles podem acreditar. Então começa a surgir já algumas incoerências, porque se ele crê em algo que seja abstrato, então automaticamente ele vai acabar crendo em quem nos doou este sentimento, vai ter que acabar se rendendo diante disso. Paralelo, andando praticamente na mesma linha do ateísmo
nós temos o agnosticismo. O que vem a ser o agnosticismo? O agnosticismo é a seguinte ideia. Bom, se Deus existe, eu não vou me preocupar. Se Deus existe, Ele está lá e eu estou aqui. Não me comprometo. O agnóstico, ele nega a existência de Deus? Não. E se você parar também diante de um ateu, eu me lembro que quando eu estava fazendo um estágio, tinha uma jovem, ela se dizia ser ateu. E eu estava dando uma aula, se eu não me engano, estava falando sobre Descartes, estava falando justamente sobre a existência de Deus, é isso mesmo. E conforme eu ministrava aquela aula, aquela jovem ali com aquele rosto meio que chateada, meio que parecia que não estava gostando muito da explicação, ela chegou para mim, aí eu perguntei, né, eu perguntei aos alunos o que eles achavam sobre a existência de Deus, se eles já tiveram alguma experiência que os remetesse a acreditar na existência de Deus, se suas famílias elas eram cristãs ou tinham alguma religião e que eles acreditassem na existência de Deus. Esta mesma jovem se levantou e disse: olha, eu fui criada dentro de um lar onde as pessoas, todos os meus pais acreditam em Deus, mas eu não acredito. Eu falei: tudo bem, um direito seu de não acreditar, óbvio. Nós não somos obrigados a acreditar em coisa alguma, né? Mas aí eu perguntei assim: bom, se você não acredita em Deus, na existência de Deus, vamos aproveitar a aula, vamos fazer um adendo e me diz o porquê que você não acredita, me dê uma explicação, dá uma explicação aqui para os colegas, uma explicação lógica do porquê que você não acredita em Deus. Bom, eu queria que ela me trouxesse uma teoria que viesse a explicar que Deus não existe. Ela pegou, fechou a cara, amarrou a cara, respondeu e disse: não vou falar nada, não quero falar nada. Simplesmente não acredito em Deus e ponto final. Uma grande maioria dos ateus, eles acabam fazendo dessa forma. Eles fecham o caderno e dizem: acabou a aula. É isso aí. Então, os agnósticos, eles não criam esse postulado, eles não entram nessa discussão em dizer que Deus não existe. Eles simplesmente dizem que não precisam de Deus. Se Ele existe ou não, eles não precisam de Deus. Eles são também naturalistas, eles acreditam que a própria natureza ela tem o seu curso, as coisas já estão lá, de certa forma, pré-determinadas. Quando fala-se pré-determinação, é porque alguém pré-determinou, né? Então, alguns ainda dizem que acreditam que as coisas já estão pré-determinadas, as coisas acontecem porque tem que acontecer e tal. Dizem até que ninguém morre na véspera. É interessante, né, isso, né? Ninguém morre na véspera porque tem um dia certo para morrer, né? E se tem um dia certo é porque alguém selecionou um dia certo para morrer. Então, mais uma das provas da existência de Deus, né, é encontrada neste ponto. Mas o agnóstico ele se divide em dois grupos. O grupo A, ele diz o seguinte: eles não afirmam, em hipótese alguma, dizer que Deus não existe, mas também preferem se isentar. Eu não sei se Deus existe e pronto. Não sei se Deus existe. Bom. O segundo grupo trabalha da seguinte ideia: não sei se é possível comprovar a existência de Deus. Então eu acredito que esse acaba se tornando um pouco mais grave. Por quê? Porque uns dizem assim: se Deus existe, tudo bem, não vou interferir nessa situação. Mas o outro ainda diz assim: olha, se Deus existe,
eu acredito que vocês não vão ter como provar. Não existe como provar a existência de Deus. No próximo estudo, eu acredito que nós vamos poder explicar alguma coisa que prove a existência. Vamos buscar algumas provas da existência de Deus. Se, mais uma vez, eu lhes peço, se vocês tiverem algum material, alguma coisa, algum livro, vamos dividir, vamos compartilhar. Vocês podem acessar, inclusive, o nosso e-mail, né? evangeliodigita@gmail.com. Não é digital, porque eu não consegui fazer um e-mail com digital, então ele evangeliodigita@hotmail.com. Vocês podem gmail.com, e vocês podem estar enviando os materiais que você encontrar. Eu prometo, não digo que vou avaliá-los tudo de uma vez, porque às vezes não dá tempo, né, para avaliá-los, mas nós vamos avaliar aquilo que for possível e vamos trocando essas informações, vamos dividindo essas informações. Como mencionamos anteriormente, também existe uma outra corrente chamada panteísta. O que seria o panteísmo? O panteísmo, ele tem a ideia de que Deus está em tudo e tudo é Deus. Deus está neste óculos, este óculos é Deus. Estranho, né? Deus está na árvore e a árvore é Deus. Isso os próprios índios, né? Eles têm esse tipo de religião, eles adoram o Deus Sol, o Deus Lua, enfim. Então eles observam todo o cosmo e acreditam que ser o cosmo Deus, e Deus, além de não só estar no cosmo, mas este também ser Deus. E alguns dirigem até orações, né, como no caso dos índios, eles oferecem até sacrifícios, né, aos elementos, né, da natureza. Enfim. E por que essa corrente ela pode vir a ser uma corrente ateísta? Porque elas negam, sobretudo, a personalidade de Deus. Quando você atribui a Deus o fato de Deus ser uma árvore, uma pedra, um rio, o sol, a lua, ou qualquer que seja desses objetos, você acaba discorrendo para uma ideia de que Deus é um objeto, não é uma pessoa. Deixou, então, você, por isso, esta ideia é uma ideia ateísta. E também analisando essa ideia do panteísmo, nós encontramos essa mesma corrente dentro do movimento Nova Era. O que vem a ser, na realidade, esse movimento Nova Era? Nova Era, eles pensam que eles não têm um líder, eles não têm uma estrutura filosófica, teológica, eles não têm nada disso, mas eles formam um sincretismo de várias religiões, busca elementos daqui, dali, de lá, de cá, e com todos esses elementos que eles constroem, eles inclusive acreditam na reencarnação. Reencarnação. E também acreditam na salvação por méritos próprios. O que seria salvação por méritos próprios? Salvação por méritos próprios seria: eu posso ser salvo por aquilo que eu faço, ou seja, pelos meus próprios esforços eu vou conseguir ser salvo. Mas se eles acreditam na reencarnação, eles querem ser salvos do quê? Da própria reencarnação?
que para eles seria então a reencarnação em karma. As ideias muito loucas, né? Mais uma oportunidade para vocês estar aí dividindo conosco esse postulado. Ver o que vocês conseguem de material e vamos juntos, vamos tentar desenvolver isso daí. Então é isso. Então nós temos essas correntes que parte pelo ateísmo, segue ao deísmo, vamos até o panteísmo e encontramos nova era, agnosticismo e outras correntes que na realidade são, algumas dizem não ser de fundo religioso e outras dizem que não ser também filosóficas, outras dizem ser filosóficas, enfim. Tem momentos que a gente para e pergunta assim, mas o que eles são? Filosóficos? Não são filosóficos? São religiosos ou não são religiosos? É porque tantas coisas podem ser uma religião, até um time de futebol pode se transformar numa religião. Uma pessoa pode viver de uma religiosidade em qualquer situação, pode se transformar aquilo numa religiosidade, desde o momento em que, não, eu tenho que fazer isso todos os dias, todas as horas, naquele momento, naquela hora. Isso acaba ganhando um cunho de religiosidade. E a religião em si, na realidade, quando você constrói toda uma ideia, todo um postulado e segue aquilo piamente. Então acaba se transformando também numa religião. E eu acredito que o Deus dos ateus é o negar, como o ateu mesmo, é o negar a existência de Deus, e já parte pelo pressuposto de que ele é um crente, porque ele crê na sua própria tese, ou na sua própria ideia, né? Pode ser meio louco, né, essa colocação, mas pode de repente lá no final, lá no finalzinho, ter alguma resposta ou positiva ou negativa. É interessante também observar um outro ponto, que para o ateu, dizer que Deus não existe, eles necessitariam de uma revelação, dizendo que Deus não existe. Então eles teriam uma prova física da não existência de Deus. Mas quem poderia dar essa prova? Da onde surgiria esta prova? Só quem poderia dar esta prova é Deus. Mas Deus provaria que Ele mesmo não existe? Manicômico isso, né? E então, só o fato de tentarmos trazer essa ideia já prova a existência de Deus. Já prova a existência de Deus. Não tem para onde fugir. Deus existe, ponto final. Para você que gostou do nosso estudo, dá um like, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, receba os nossos vídeos, que espero em Deus que nós possamos estar fazendo esses vídeos semanalmente, e compartilhe, divida com outras pessoas, como já falei anteriormente, coloque seus comentários, manda um e-mail, você pode me localizar também pelo Facebook, Roberto Fonseca, e nós com certeza nós vamos conseguir avançar e crescer, porque este é o nosso objetivo, crescer.